Esta manhã eu gostaria de trazer um assunto, uma reflexão, e o nome dessa mensagem é Chegue Perto de Deus. Eu gostaria de convidar você a ver no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Diz assim: o subtítulo desse capítulo é o relato da queda, onde diz: ora, a serpente é o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse: não comam e nenhum fruto das árvores do jardim. Não comam nenhum fruto das árvores do jardim. 2. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, preste atenção nessa palavra seguinte: esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus o chamou perguntando: onde você está? Até aí tá bom. Agora eu gostaria que vocês pudessem abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Do 36 ao 38. Lucas, Evangelho de Lucas, 36 a 38. 7, 36 a 38. Diz assim: ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, preste atenção, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar os pés com suas lágrimas. Depois o enxugou com seus cabelos, beijou e ungiu com perfume. Aqui nós vemos, entre o texto de Gênesis e o texto de Lucas, nós vemos dois acontecimentos, onde três pessoas tiveram uma postura totalmente oposta referente a Jesus. Uma tomou a decisão de chegar perto de Jesus quando pecou, no Evangelho de Lucas. Os outros dois, lá em Gênesis, fugiram e tentaram se esconder de Deus quando pecaram. Três personagens onde pecaram, mas três personagens que tiveram posturas diferentes. O primeiro de Gênesis pecou, mas se escondeu de Deus. Na verdade, tentou se esconder de Deus, porque sabemos que Deus, Ele é onipresente, Ele pode estar em todos os lugares. E o mais interessante dessa história é que Deus faz uma pergunta: onde você está?
Mas se Deus é onipresente, se Deus está em todos os lugares, se Deus é onisciente, se Deus sabe todas as coisas, por que Deus faz essa pergunta? Porque aquele momento se tornou um momento diferente. Eles pecaram e eles decidiram se esconder de Deus. E no Evangelho de Lucas nós vemos uma personagem que pecou, que estava em pecado, mas que lá no seu íntimo, no seu coração, ela tomou uma decisão e ela se arrependeu. E ali naquele exato momento, ao invés dela se esconder como os dois personagens de Gênesis fizeram, ela tomou uma decisão. Ao invés de fugir, ao invés de se esconder, ela tomou a decisão de se achegar perto de Jesus. E ali ela se derramou. Nessa semana, quinta-feira agora, dia 26 de agosto, faz exatamente 20 anos que eu entreguei a minha vida para o Senhor. 20 anos que eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo. E nesse período eu tive altos e baixos com Deus. Tive momentos onde eu me afastei, tive momentos onde fiz coisas que não agradaram ao Senhor. Mas durante todo esse tempo, Deus tocou meu coração e me fez me aproximar dele. Fez entender que sem ele eu não sou nada. Me fez entender que sem ele eu não posso mudar. Que quem muda na minha vida, que quem age na minha vida é ele. E que não sou eu que tenho que me policiar, que tenho que me corrigir por si próprio, mas sim ele agindo na minha vida. E durante todo esse tempo, durante esses 20 anos, eu visitei muitas igrejas, conheci pessoas, fiz amizades. E além da minha igreja, para quem não sabe, sou de Porto Alegre, além da minha igreja, conheci outras igrejas. Fiquei uns 5 anos trabalhando na igreja onde nós estávamos agora, que é a igreja da Tainara, que é minha esposa. E ali nós trabalhamos durante 5 anos, eu, no caso. E não só lá, mas em outros lugares, em muitas igrejas, conheci muitas pessoas, fiz amizades, como eu já tinha dito. E depois de muitos anos eu voltei a essas igrejas. E quando eu voltei, eu vi pessoas que eu vi crescer na fé. Muitas vezes eram crianças, hoje são jovens, já adolescentes. E são pessoas que eu vi crescer na fé, que na época não eram nem convertidos, estavam apenas frequentando a igreja, ali as escolinhas. E hoje, quando eu volto, eu vejo essas pessoas liderando ministérios, liderando juventude, pessoas que estão falando de Deus, pessoas que estão se envolvendo na obra, pessoas que estão trabalhando no louvor, servindo o Senhor, pessoas que estão trabalhando na juventude. E isso gera uma alegria na gente, gera uma satisfação enorme, porque a gente vê pessoas que muitas vezes estavam longe do Senhor e hoje elas estão na casa de Deus servindo o Senhor. Isso gera uma alegria muito grande. A gente fica muito feliz, e mais ainda porque muitas vezes a gente fez parte daquele processo na vida daquela pessoa. E quando a gente volta nessas igrejas e veja, poxa, a pessoa que um dia eu caminhei com ela, hoje ela está firme no Senhor, ela permanece no Senhor. Só que ao mesmo tempo, quando a gente volta em muitas igrejas, quando a gente volta muitas vezes para a nossa casa, digamos assim, a gente encontra pessoas, a gente chega lá e não encontra pessoas que a gente gostaria que estivesse lá. E aí a gente pergunta, e o fulano de tal, e o Beltrano de tal, onde é que está? Aí o irmão chega para mim e diz assim, poxa, meu irmão está meio afastado de Deus, ele não tem vindo na igreja. E aí são pessoas que têm um potencial muito grande, pessoas que têm um talento enorme, pessoas que têm, algo assim que Deus colocou na sua vida, para a pessoa um dom enorme, para a pessoa cumprir, para a pessoa fazer dentro da casa de Deus, para servir outras pessoas, e aquilo gera uma tristeza.
sabe? E a gente fica perguntando o que aconteceu para essa pessoa se afastar de Deus? Qual é a decepção que ela teve dentro da igreja para ela se afastar de Deus? O que Jesus fez para essa pessoa se afastar de Deus? Na verdade, Jesus nunca fez nada para ninguém deixar ele, ou bem no português, largar ele, bem no gauchês. Jesus nunca fez nada para ninguém largar ele, para deixar dele. E isso gera uma tristeza dentro de nós, quando a gente não encontra essas pessoas dentro das igrejas. Eu acho que usar os outros como desculpa, olha, fizeram isso comigo, me deixaram chateado, sabe? O fulano lá na igreja falou isso para mim, eu não gostei, sabe? Já levei para o outro lado, então eu prefiro não frequentar mais igreja, preciso me afastar. Eu acho que isso, no dia que nós chegarmos diante de Deus, diante do trono, diante da presença de Deus, da presença majestosa, gloriosa do nosso Senhor, o dia que todos nós, independente de classe, sabe, social, religião, todos nós teremos que prestar contas para Deus. Essa resposta para Deus, para o nosso Senhor Jesus, eu creio que ela não vai fluir, eu creio que ela não vai colar. Creio eu que Deus não vai aceitar isso como desculpa. Olha, Senhor, eu não estava contigo, não estava caminhando contigo, eu não estava servindo o Senhor na igreja, eu deixei o ministério, eu deixei de fazer as coisas para o Senhor na igreja, eu deixei de estar na MCA, eu deixei de estar no grupo de homens, eu deixei de servir a juventude, eu deixei de caminhar com o pastor, eu deixei de ajudar no ministério na igreja, deixei de fazer muitas coisas na igreja, porque o fulano de tal me falou algo para mim, eu não gostei, eu decidi sair da igreja. Eu decidi me afastar do Senhor, e eu creio que essa resposta Deus não vai aceitar. Essa desculpa, como diz o bom ditado brasileiro, ela não cola. É uma resposta que não vai colar. E eu percebi que nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos, as coisas que mais têm impedido chamados, mais têm impedido pessoas de se achegar, de se aproximar perto de Deus, de Jesus Cristo, as coisas que mais têm impedido a gente, nós como igreja, de chegar perto do Senhor Jesus, são as nossas falhas, são os nossos pecados. E se nós olharmos para o primeiro texto que nós lemos, nós vemos que duas pessoas, quando pecaram, elas se afastaram de Deus. Elas tentaram se esconder de Deus. E muitas vezes nós fazemos como Adão e Eva, tentamos dar desculpa. Deus faz uma pergunta: onde você está? Onde você está? E nós muitas vezes damos essa desculpa: olha, eu me afastei do Senhor, eu saí da igreja, eu saí dos ministérios da igreja, porque o fulano de tal falou isso para mim, eu briguei com o irmão, sabe, eu me magoei, então eu decidi me afastar do Senhor. Mas Deus está te fazendo uma outra pergunta: aonde você está? E o que mais tem impedido ministérios, chamados, pessoas de obedecerem o chamado de Deus, não são essas situações. O que mais tem impedido pessoas de se achegar perto de Deus, nós temos um desenho aqui na frente onde uma pessoa está ajoelhada. O que mais impede pessoas de se achegar perto de Deus são as nossas falhas, são os nossos pecados, que muitas vezes nós tentamos se esconder e tentar se esconder de Deus. Nós não conseguimos lidar com o peso da culpa. Nós viemos num mundo onde as falhas não são toleradas. Alguns anos atrás, na minha igreja, tinha um irmão em Cristo e ele é paulista, né? E ele já estava lá uns 7 anos na nossa igreja lá em Porto Alegre, e
E ele estava numa empresa aqui em Porto Alegre, já havia uns, acho que quase 5 anos mais ou menos. E ele era um cara assim fantástico, fenomenal, um cara de caráter, e creio eu que no serviço dele ele era a mesma coisa. Um homem exemplar. E teve um dia que ele estava triste dentro da igreja. O nome dele é André. E aí eu perguntei para ele: e aí, André, como é que tá as coisas? Aí eu percebi que ele estava meio para baixo, cabisbaixo. E aí ele disse: cara, não tá muito boas as coisas. E mas o que houve? E aí ele disse: fui demitido. Ué, mas como assim? Eu perguntei para ele. E aí eu falei para ele: já tá um bom tempo já lá. E ele disse: pois é. E aí me mandaram embora. Aí eu perguntei o que aconteceu. E aí, resumindo, aí ele tinha dito para mim que ele tinha feito algo errado, assim, mandado um documento errado para um outro estado, algo assim. E parece que isso gerou uma grande perda, digamos assim, para a empresa. E no mesmo momento ele foi demitido, ele me disse. No mesmo momento. Não quiseram nem a explicação dele. Tentou se explicar, tentou se consertar, mas não quiseram nem ouvir ele. Apenas desligaram, decidiram despedir ele. E aí ele tinha dito: cara, eu nunca faltei, nunca cheguei atrasado, sempre procurei manter meus compromissos, ser fiéis aos meus compromissos, mas eles não quiseram nem me ouvir. E aí depois a gente orou junto. E aí por que eu estou trazendo esse exemplo? Muitas vezes na nossa vida nós fazemos muitas coisas para o Senhor. Muitas e muitas coisas. Trabalhamos, fazemos isso não só dentro da igreja, mas em muitos lugares, dentro da nossa casa, dentro dos nossos trabalhos, serviços. E no momento que nós falhamos, basta uma falha, tudo aquilo que a gente fez de bom é apagado. Tudo aquilo. E por que isso acontece? Agora falando na questão dele, por que isso acontece? Para preservar a integridade da empresa. Nós vivemos num mundo hoje que exige perfeição e não se tolera a falha. As pessoas querem ter o casamento perfeito, querem ter o corpo perfeito, querem ter o relacionamento perfeito, querem ter o ministério perfeito, querem ter tudo perfeito para aparecer para os outros que existe algo perfeito, que algo que não se erra. E a pergunta é: você acredita que exista alguém perfeito? Mas as pessoas têm a tendência de se mostrar perfeito em tudo. Deus poderia fazer uma geração de robô, mas Ele decidiu criar o ser humano e dar liberdade para ele. E essa liberdade pode fazer você e eu falhar com Ele. Essa liberdade pode fazer você e eu falhar com Ele. Mas mesmo sabendo disso, a gente já falou no começo que Deus ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Mas mesmo sabendo disso, ainda assim, Deus nos criou. Como pode um Deus que é onisciente, que já sabia que eu, César, um dia ia, vamos falar bem na nossa linguagem, ia pisar na bola com Ele? Como Deus, mesmo sabendo disso, Ele decidiu nos criar? Ele poderia muito bem fazer uma geração de robô, de pessoas de algo que não falhassem, que não errassem. Mas mesmo assim Ele decidiu criar você e eu. Mesmo sabendo que o Michael erra, que o César erra, mesmo sabendo que o Mael erra, Ele mesmo assim Ele decidiu criar a gente. É algo fantástico isso, é algo que muitas vezes fica uma pulga atrás da nossa orelha. Deus sabia que a gente ia falhar. Deus sabia. No mundo que preza pela perfeição, quando alguém erra, essa pessoa é metralhada,
é apontada com todas as armas. Uma pessoa pode ter feito muita coisa boa na vida, mas no momento que ela falhar, tudo é apagado. O exemplo do meu colega. Fiz tudo de bom por muitos anos. Nunca faltou, nunca chegou atrasado, cumpriu com as suas tarefas. Mas falhou uma vez, tudo foi apagado para preservar a integridade daquela empresa. Às vezes, essa síndrome de querer ser perfeito, e isso, muitas vezes, nós como seres humanos temos isso dentro de nós, e ainda mais sendo cristão, muitas vezes essa síndrome de querer ser perfeito, de não tolerar uma falha nas nossas vidas, nos impede de andar com o Senhor, nos impede muitas vezes de caminhar com Deus, cria um bloqueio entre nós e Deus, ainda mais servindo um Deus que é perfeito. Quantos de nós muitas vezes dissemos para nós, não posso estar com Deus porque eu estou em pecado, eu preciso me resolver, e depois, o dia que eu me resolver, aí sim eu vou me aproximar de Deus, aí sim eu vou decidir caminhar com o Senhor. Desculpa, mas eu não tenho uma notícia muito boa para te dar. Ninguém consegue se resolver longe de Deus. O tema da mensagem é chegue mais perto de Deus, e não é por acaso que se diz isso. Você só vai conseguir se resolver na sua vida perto de Deus. Adão e Eva, enquanto estiveram longe, não conseguiram se resolver longe de Deus. Por isso Deus fez aquela pergunta: onde você está? Porque Ele queria eles próximos dele. Já a pecadora do Evangelho de Lucas decidiu se aproximar de Deus, porque ela entendeu que sozinha ela não conseguiria se resolver. Então por isso ela se aproximou de Cristo. O Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo e de todas as coisas, Ele te chamou para andar com Ele, sabendo que você falha. Mesmo sabendo que você já falhou, mesmo sabendo que você está falhando. O Deus que te chamou para andar com eles, o Deus chama para andar com Ele mesmo sabendo que você um dia vai falhar, porque Ele sabe que você vai falhar. Talvez você não saiba, mas Ele já sabe. Ele te chama para andar com Ele porque é Ele quem vai te aperfeiçoar, e não você sozinho. O meu Deus não teve problema de me chamar, de me convocar para andar com Ele, sabendo de quão falho eu sou. Às vezes a nossa luta é tão grande de acreditar que Deus nos chamou para estar com Ele, apesar das nossas falhas. E eu vou te dar uma notícia: as falhas virão. Elas não terminam aqui, nesse culto. As falhas virão, os erros virão. A questão é que precisamos estar permanente no Senhor para evitar essas falhas. Mas imagina se com Deus nós falhamos, imagina, Senhor. Precisamos permanecer no Senhor, precisamos permanecer na Sua presença, pois Ele vai trabalhar na minha e na tua vida coisas que só Ele sabe, coisas que precisam ser trabalhadas diariamente. Permanecer no Senhor te faz crescer, e Ele vai trabalhando isso dia a dia. Há uma frase que diz: não há nada que você faça para que Deus te ame mais. Isso diz respeito às obras, as coisas que fazemos para o Senhor. E não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Olha que fantástico, isso diz respeito aos nossos pecados, às nossas falhas. Tu não sabe o que eu já fiz. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Porque Ele é o Criador do Universo, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe por onde você andou, as coisas que você já fez. E não sou eu que vou aqui determinar o que você tem que fazer ou não. Vai ser entre você e Deus. Deus te ama
ponto. Deus se garante de andar comigo, mesmo sabendo que eu sou falho, mesmo sabendo que eu caio. Deus diz: bora, levanta, vamos lá, vamos começar tudo de novo. Deus muitas vezes Ele paga esse preço de andar, de receber pessoas como nós, que somos falhos, que somos pecadores. Ele paga. Na verdade, Ele já pagou esse preço. E isso me faz lembrar de muitas vezes, quando decidimos investir na vida de uma pessoa. E essa pessoa é uma pessoa que tem uma imagem negativa diante do mundo, muitas vezes, e diante de uma pessoa. E nós, como evangélicos, nós decidimos muitas vezes investir e caminhar com essa pessoa. E muitas vezes caminhar com esse tipo de pessoa, a gente precisa pagar um preço. E esse preço muitas vezes é o julgamento de outras pessoas. Olha lá, fulano de tal, que é cristão, está andando com aquela pessoa. Na verdade, ela não sabe nem o que está acontecendo. Mas aquela outra pessoa cristã, ela está investindo naquela pessoa. E investir na vida de outra pessoa muitas vezes acaba muitas vezes a gente tem que pagar um alto preço, que é o julgamento de outras pessoas. Eu conheço trabalho de pessoas onde pessoas investem na vida de pessoas drogadas, pessoas prostitutas, pessoas que são totalmente excluídas da sociedade, pessoas que muitas vezes as igrejas fecharam as portas para essas pessoas. E eu sei dessas pessoas que investem na vida dessas pessoas drogadas, prostitutas, muitas vezes marginais, e elas pagam um alto preço, que esse preço é o julgamento de pessoas cristãs. E andar com essas pessoas, para investir na vida dessa pessoa, muitas vezes eu e você vamos ter que pagar esse preço do julgamento de outras pessoas. Talvez elas não vão entender agora, mas lá no futuro, quando essa pessoa for ser salva, elas vão entender. Nesta manhã Deus fala: você não tem o poder de atrapalhar a minha obra. Você só atrapalha se você parar quando eu não te mandei parar e acreditar nas mentiras do diabo. Muitas coisas que a gente leva na vida são didáticas e elas produzem em nós uma palavra chamada humildade. Quanto mais humilde, mais a gente se aproxima do Senhor, mais a gente chega perto de Deus. Quanto mais humilde, mais nos achegamos perto do Senhor. O apóstolo Paulo diz: eu me glorio nas minhas fraquezas. Como assim se gloriar nas minhas fraquezas? Geralmente a tendência é: eu me glorio na minha força, é ou não é? O mundo hoje a gente vê muito quem malha, e não está errado malhar, só apenas uma ilustração. Muitas vezes nós, quem faz aí academia, que pessoas que querem ficar bem forte, muitas vezes nos gloriamos na nossa força. Só que a loucura aqui é que o apóstolo Paulo diz algo totalmente ao contrário: eu me glorio nas minhas fraquezas. Como assim? As minhas fraquezas mostram no mínimo as áreas que Deus precisa trabalhar na minha vida. Aí você vê a pessoa que já falhou e às vezes cai, e Deus levanta, e você vê Deus usando ele, vê Deus usando essa pessoa. E talvez você chega na igreja e você diz: não pode ser. Como pode ser isso? Como pode estar acontecendo isso? Aí você vê que é Deus operando sobre a vida da pessoa, vê Deus agindo através da vida dele. Deus não te chamou para caminhar sozinho. Deus te chamou para caminhar com Ele, com as tuas falhas, com os teus defeitos, porque é Ele que vai te aperfeiçoar, e não você sozinho. Mas para isso você precisa se achegar perto de Jesus. A ceia do Senhor é um dos momentos mais lindos da história do cristianismo. E quando Jesus celebrou a sua última ceia com os seus discípulos, ele falou a um deles, ele falou algo assim, ele lançou no ar,
digamos assim: um de vocês vai me trair. Um de vocês vai me trair. E ali naquele momento poderia ser qualquer um. É a mesma coisa que se Jesus, a gente tivesse num momento de comunhão, e Jesus estivesse aqui nesse exato momento, e Jesus lançasse para a igreja: um de vocês aqui vai me trair. Isso poderia ser qualquer um de nós, independente de cargos, de ministérios, e poderia ser qualquer um de nós. E naquele momento ali, a Bíblia fala que dos discípulos que um por um foram até Jesus e perguntaram: sou eu, Senhor? Sou eu? Você pode entender aqui? Eles se aproximaram de Jesus, eles chegaram perto de Jesus, eles já estavam andando com Jesus já há um bom tempo, e eles poderiam se achar o cara, se achar o tal, digamos assim, só que eles tiveram uma humildade nesse momento e decidiram se perguntar: sou eu, Senhor? Sou eu que vou te trair? E eles se achegaram perto de Jesus, independente já de se havia muito tempo que eles estavam andando com Jesus, se havia muitos anos, eles não quiseram saber, eles simplesmente foram até Jesus e fizeram essa pergunta: sou eu, Senhor? Sou eu que vou te trair? Poderia ser qualquer um. Eles chegaram perto de Jesus e se aproximaram dele. Vejo muitas pessoas nos últimos dias, nos últimos tempos, que decidiram não fazer mais parte da ceia, não tomar a ceia, não fazer mais parte do corpo de Cristo, porque diz: eu estou em pecado, eu estou mal. Já vi muitas vezes pessoas dentro das nossas igrejas falando: eu não vou participar da ceia porque eu estou em pecado, eu estou mal. A Bíblia fala em Coríntios, 1 Coríntios 11, 27 a 30: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. A Bíblia realmente fala isso. Se você está em pecado, se você pecou, você precisa primeiro se consertar com Deus. Você está mal. Mas ao mesmo tempo, se você olhar a parte que vem logo depois, fala: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Você vê que exatamente há duas orientações. Se você está em pecado, está mal, não participe. Mas ao mesmo tempo ele fala: examine-se. Se examinar e pedir para que Deus olhe para a minha vida. Eu estou mal, fiz algo de errado contra ti, contra o meu irmão, me examina. Olha para dentro de mim, eu sou falho, mas eu me arrependo, eu te peço perdão. E pronto, você já tem novamente uma ligação com Deus. E aí você pode participar do corpo de Cristo. E muitas vezes essas coisas que as pessoas falam é de se autopoliciar, de tentar resolver sozinho. Você nunca vai conseguir resolver sozinho. Você nunca vai conseguir combater o pecado sozinho. O pecado só é combatido quando você permanece no Senhor, quando você se achega perto do Senhor. Existe uma pessoa só que morreu na cruz pelos nossos pecados, e essa é suficiente, é Jesus Cristo. E é somente nele que você vai conseguir vencer isso. Se você participar do corpo, comer do pão, beber do cálice indignamente, você está mal, mas se você não participar, você também está mal. Eu gosto muito de uma história da laranja, pode ser uma maçã, qualquer fruto. Vamos imaginar uma laranja podre no meio de outras laranjas. Talvez um dia já aconteceu isso dentro da tua casa, quando você abriu a geladeira e dentro de um saco de laranjas tinha várias lindas, maravilhosas, bonitas, só que tu viu que lá no meio tinha uma outra que já estava podre e com isso já estava manchando outras. E aí você decidiu pegar aquela laranja podre e jogar fora. E a gente vê algo a gente pega isso e traz para o lado da Bíblia, onde havia uma mulher de fluxo de sangue, que significa que ela havia 12 anos que ela estava sofrendo com uma hemorragia. E ela soube que Jesus estava passando naquela multidão, e havia muita gente, e ela queria ser curada. E o que ela fez? Foi em busca do Mestre.
E a Bíblia fala que ela foi no meio da multidão e ela foi tentando com todas as suas forças, já machucada, sofrendo, mas ela sabia que ela precisava ser curada por Jesus. Então ela foi trombando, até chegar um momento onde ela cai. E ela já não conseguindo mais tocar no corpo de Jesus, ela apenas, poxa, se eu pelo menos tocar na capa dele, então ela toca na capa. E a Bíblia fala que de imediato ela foi curada. O sangue se estancou de imediato. Ela se aproximou de Cristo. Ela tocou em Cristo. E naquela época uma pessoa assim era uma pessoa excluída da sociedade. Uma pessoa que sofria com isso era uma pessoa que era excluída da sociedade. Se ela tocasse essa pessoa, as pessoas achavam que a impureza dela deixava ela impura. Só que o mais fantástico aqui na Bíblia é que ela fala que Jesus deixou ela pura. Não foi a impureza dela que deixou Jesus impuro. Você pode perceber a diferença da laranja e dessa passagem? A impureza da laranja podre, automaticamente ela deixa as outras podres e impuras. Só que no lado espiritual, nesse ato bíblico aqui, não foi a impureza dela que deixou Jesus impuro, mas a pureza de Cristo deixou novamente ela pura. Se você quer ser curado nesta manhã, você precisa estar no corpo. Não é longe de Deus que você vai ser curado. E quando eu falo ser curado, não quer dizer somente algo físico do nosso corpo. Muitas vezes pode ser isso sim, mas pode ser todas as áreas da tua vida. Você jamais vai ser curado longe do corpo. Para terminar, Hebreus 10, se você quiser abrir aí. Hebreus capítulo 10, versículo 15 a 17. Hebreus 10, 15 ao 17 diz assim. Hebreus 10, 15, 17 diz assim. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. 17, e ainda lhe acrescento, preste bem atenção, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 2, 17. Marcos, capítulo 2, versículo 17. Convidar a ficar de pé, para a gente poder terminar esse culto. Marcos, Evangelho de Marcos 2,17 diz assim: ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E ele termina e finaliza: eu não vim para chamar justos, mas os pecadores. Jesus, ele veio para os pecadores. Aquele que se acha que não precisa de Jesus, que não precisa se achegar perto de Jesus, essa pessoa, Jesus não veio para ela. Mas aquela pessoa que entende que é uma pecadora, que precisa se lavar constantemente no sangue de Jesus, que precisa se derramar, que precisa se humilhar,
que ela entende que ela é uma pecadora, que ela falhou, que talvez ela está falhando, e ela entende que o único que é capaz de poder reverter a situação de pecado na vida dela, que é Jesus. Foi para essas pessoas que Jesus veio. Jesus veio para os doentes, para as pessoas que estão em pecado, porque Ele veio para destruir as obras do diabo. Foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para restaurar o relacionamento de você com Deus. Jesus veio para restaurar o relacionamento entre o Filho e o Pai. Então Ele diz: eu vim para os doentes, eu vim para chamar os pecadores de volta ao relacionamento com o Pai. Talvez durante a tua caminhada com Deus você fez algo que te fez sair da presença do Pai, fez você se esconder como Adão e Eva se esconderam. Talvez você não tenha vindo na igreja, talvez você se afastou dos ministérios, porque você fez algo que manchou o teu relacionamento com Deus e com a tua igreja. Mas nesta noite Deus está te falando: venha novamente, chega mais perto de mim, eu vou te curar, eu vou te curar, Jesus vai te curar. Não importa o que você fez, talvez você fez coisas terríveis para muitas pessoas, mas eu vou te curar. Jesus quer novamente restaurar o teu relacionamento com o Pai, porque o que está nele, preste bem atenção, o que está nele, não o que está em nós, não o que está na igreja, o que está nele, o que está em Jesus Cristo, vai mudar o que está na tua vida. O que está em Jesus vai mudar o que está na tua vida. Feche teus olhos, nós vamos orar, queremos orar pela tua vida. Quero convidar o pastor Fábio, e nós vamos orar pela igreja, nós vamos orar novamente pelo teu relacionamento com o Senhor. Essa igreja, eu te agradeço por cada pessoa que tem vindo aqui, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada família que tem dispensado desse tempo para estar aqui. Senhor, que a tua graça se derrame poderosamente, que o teu amor cubra cada vida aqui nessa manhã, Senhor. E se há alguém aqui nessa manhã que sente a necessidade de se chegar mais perto de ti, meu Deus, que o Senhor possa receber essa pessoa. E eu sei que o Senhor já recebeu. Eu sei que o Senhor já recebeu, eu sei que o Senhor está de braços abertos, mas que a gente tenha essa consciência, que a gente tenha esse desejo no coração de provar da tua bondade, de provar do teu amor, da tua graça. Ah, Senhor, nós somos carentes de ti, Senhor. Nós somos carentes do teu amor, dependentes de ti, Senhor. Esteja conosco nessa manhã, é o que eu te peço, Senhor.